os nossos colegas de painel, o Cyril Verdier, Marcos Arruda, Jack Blumen e o Orlando Purim Jr. Alguém precisa de vir aqui. Ah, tem um sobrando. Obrigado, colegas de painel, pela paciência de ouvir a minha apresentação inicial. Obrigado a vocês, então, também pela... Se puder acender as luzes aqui da frente, eu agradeço. E até eventualmente desligar essa, porque está muito forte aqui no olho. Senão bom, pode ser assim também. O ideal, eu acho que agora, cada um de vocês se apresentar e dizer o que vocês fazem, enfim, como fazem e o que vocês, a mensagem inicial de vocês que tem a ver com esse tema, né? NFC, contactless, o futuro do dinheiro, dos meios de pagamento no Brasil. Por favor, como vocês quiserem. Ok, meu nome é Marcos Arruda, eu sou fundador do Moneto. Moneto é uma conta digital do microempreendedor individual, incluindo desbancarizado, cuja relação dele com o dinheiro é muito mais papel e a gente está estimulando muito mais o eletrônico, o digital. A minha história é pregressa, eu trabalhei no PagSeguro 4 anos, antes de trabalhar no PagSeguro. Eu tinha uma empresa de processamento de pagamentos que foi comprado pelo próprio UOL, foi a base que tornou o que a gente conhece hoje como PagSeguro. Boa tarde, meu nome é Jaque, eu sou da Acesso, estou no Acesso há 5 anos, basicamente desde que ela começou a operar. Eu sou responsável por toda a operação de B2C da Acesso, então hoje a Acesso, no início, ela começou a operar com cartões pré-pagos, né? E a gente está migrando muito mais para uma questão de uma conta digital também. A gente já é uma conta digital hoje, mas com essa questão do Banco Central, a gente está sendo homologado pelo Banco Central, então a gente está se tornando um banco simples. A nossa relação com o dinheiro é trazer o dinheiro, né? No primeiro momento era trazer o dinheiro para dentro de um meio de pagamento e bancarizar as pessoas que não eram bancarizadas, né? Isso evoluiu muito mais hoje em dia, a gente tem diversas soluções e atende diversos públicos, e o avanço disso é a questão até um pagamento ou uma transferência peer-to-peer entre uma loja, entre pessoas, para serviços, para comércio, etc. Boa tarde, eu sou Orlando, CEO da Atar. A Atar é uma empresa de computação pessoal focada em tecnologia vestível e uma das nossas principais BUs é pagamento contactless através de wearables. E estamos aí desde o começo disso aqui no Brasil, foi o primeiro wearable de pagamento lançado e estamos acompanhando a evolução dos pagamentos contactless. Boa tarde, eu sou o Cyril, diretor-geral da Edenred Soluções Pré-Pagas, e eu sou também presidente da Pagos, que é uma associação justamente voltada para a promoção dos meios de pagamento eletrônicos e do fortalecimento de um mercado aberto, isonômico, para que justamente essa evolução que o Bonerj nos mostrou aqui, os desafios que estão pela frente, possam ser de forma expandida da melhor forma possível no mercado brasileiro. E eu diria que do que o Bonerj mostrou, uma coisa relevante dessa discussão é que é uma discussão que vai muito além da tecnologia. Tem vários casos que mostram esse ponto. Nosso ponto não é muito importante a inovação tecnológica, mas os desafios que tem são muito valiosos para o país em termos de competitividade, mas também vão muito além da questão puramente tecnológica e tem algumas forças de arrasto que têm que ser vencidas, no exemplo da experiência histórica aqui. Excelente, vocês veem que só tem fera, né? Só tem gente que realmente é do ramo, entende e que, portanto, está aqui também para compartilhar com a gente as visões, as experiências e a disposição de vocês para responderem às perguntas que vocês tiverem. Fique à vontade aí para interromper, para perguntar quando vocês acharem necessário. Eu preparei algumas perguntas e vou manter aqui a bola correndo.
mas conto com a participação de vocês. Claramente vocês estão aqui porque as empresas de vocês, né, sua empresa, a empresa de cada um de vocês usa atualmente ou pretende usar algumas dessas tecnologias, NFC, contactless ou qualquer outra tecnologia de pagamento avançada, diferente e tal. À vontade, quem quiser começar, mas queria que vocês falassem, compartilhassem com a gente alguma dessas experiências que vocês vêm tendo, como é que está sendo, algumas que vocês pretendem desenvolver, que vocês já possam contar para a gente em relação a esse tema. Novas tecnologias de pagamento, como é que está sendo a experiência de desenvolvê-los ou o que vocês pretendem fazer nessa área. Eu até queria começar, Guanerges, antes de olhar para o futuro, para responder a tua pergunta especificamente sobre as novas tendências, principalmente no contactless, NFC ou até QR Code e novas tendências, na Edenred, que é dona também da Ticket, né, tem um histórico interessante que foi uma batalha passada, que traz alguns ensinamentos pela visão que nós temos e que eu tenho dos desafios que existem hoje, né? Que foi a passagem do que era o papel moeda, né, o dinheiro nos tickets, que ocorreu uns 12, 15 anos atrás, para quem lembra e que usava isso, que ainda está usado no mundo em muitos países que estão bem atrasados comparado com o mercado brasileiro, e a passagem para cartão. E foi uma grande mutação do mercado, né, que é um mercado pequeno, é um mercado que entra na faixa de pré-pagos, mas que é simbólico nas barreiras que foram superadas, que não foram tecnológicos, na verdade, nem foi um produto da evolução tecnológica pura, porque as tecnologias adotadas já existiam, já eram utilizadas em outros mercados, né? Mas que teve algumas rupturas necessárias e que eu acho que tem alguns paralelos com o que nos aguarda aqui na batalha de modernização e propagação das novas tecnologias. Uma foi regulatória, a proibição na época do próprio regulador, do órgão regulador, então teve uma batalha regulatória importante. Teve uma batalha de trava mercadológica, então, na verdade, essa transformação só foi possível com a emergência da famosa van, né, que hoje todo mundo fala, não é só para ir para o trabalho de van, mas do modelo, né, de van, e isso foi uma conquista porque sem isso tinha uma trava total no mercado para novos entrantes entrarem em qualquer sistema aberto fechado de mercado de pagamentos, né? E aí uma mudança cultural depois dos players, né? Então é um exemplo que eu gosto de só lembrar, porque alguns paralelos podem ser feitos com o que nos aguarda hoje. Nós temos bastante conversas justamente no âmbito da Pagos, por exemplo, da associação, que já teve um histórico de GSPP, que hoje está com uma vocação mais ampla, mas que se depara com um cenário bastante parecido, onde tem força de arrasto, ainda que vão contra a universalização de novas tecnologias, de novos métodos, de novos modelos de negócio também, porque nós estamos num mercado bastante concentrado, né, e com umas características financeiras do mercado brasileiro, com muitas margens a serem protegidas pelos atuais players. Então eu entendo por esse paralelo que existem algumas batalhas que têm que ser travadas em âmbitos outros do que tecnologia, né? Tecnologia já está aí, a grande discussão é o que faremos para que essas tecnologias se propagam da maneira mais rápida possível. O Brasil é um terreno, nós temos uma visão bastante internacional, eu sou francês, mas moro no Brasil há muito tempo. O Brasil é um terreno muito fértil para que isso aconteça, né? A nossa visão é que o brasileiro adota a tecnologia muito rapidamente, é um grande, vamos dizer, usuário de redes sociais, é muito mais fácil pagar com cartão um táxi no Brasil do que em Paris. Então existe uma abertura a priori para que esse mercado evolua, mas nós temos algumas batalhas, outras que tecnologia. Batalhas bem maiores do que o seu país teve agora há pouco, né, ganhando de 1-0 do Peru, né? Certamente, bem mais desafiadoras. Mas, por favor, quem quer continuar compartilhando com a gente sobre a adoção de novas tecnologias recentes ou o que pretende fazer nessa área? Bom, do lado do acesso, acho que eu posso falar algumas questões aí da parte massificada, né? A gente tinha, quando a gente montou a empresa, a gente tinha alguns desafios, que o primeiro era transformar o dinheiro em papel em dinheiro de plástico, né? Que as pessoas têm que entender
o que era passar, ir no supermercado, carregar um cartão, e por que pagar uma tarifa para isso, né? E depois a gente avançar em outros meios. Hoje a gente primeira empresa de pré-pagos com cartão contactless homologado aí. E a gente tem um desafio de fazer isso acontecer, no sentido da aceitação massificada desse processo, né? Então, outro dia eu fui num posto de gasolina tentar fazer um pagamento através de contactless com o Samsung Pay, e a pessoa não sabia operacionalizar a maquininha, que a gente tem um parque tecnológico, que a tecnologia não é a barreira, mas é a cultura para operacionalizar esse pagamento, e aí a gente está falando de pessoas utilizando no transporte público o contactless, onde já existe parques aqui no Brasil com contactless, mas a gente não consegue viabilizar isso de uma forma massificada, com uma comunicação, porque as pessoas ainda não entenderam como é que faz e quais são os benefícios desse processo de pagamento, né? Então, eu acho que assim, o que vai acontecer no momento em que as empresas de transporte público falaram assim, olha, não tem mais cobrador de ônibus, e o único meio de você pagar o ônibus é através de um meio eletrônico, aí isso vai acontecer. Que é um pouco do que o Henrique falou, da questão de não ter mais o papel para o ticket e passar a ter somente o plástico para o ticket aqui no Brasil, né? Então, assim, a gente meio que, a Forceps vai conseguir fazer com que esse processo aconteça. Por outro lado, existe uma força das bandeiras de quererem fazer isso, né? De quererem entrar nesse mercado de transporte público ou de transporte massificado para que se aceite o pagamento via cartão. Porém, existe uma barreira financeira para isso, que é essa transação dá resultado, né? Então, uma transação com menos de R$10, ela é prejudicial para o nosso negócio, porque existe um custo de bandeira muito alto. Então, existe uma dicotomia muito grande aí nesse aspecto, que é como fazer esse negócio dar certo, porque de um lado a gente quer fazer, mas do outro lado tem um lado financeiro que também a gente não pode deixar de lado, e para cada transação que for paga R$4,50 no ônibus, a gente perder dinheiro, né? Vai aí, amigão. Senão eu queria complementar o ponto do Jaque. O que a gente observa quando a gente tenta levar coisa nova, especialmente para o nosso público, é você trocar uma coisa que dá certo e para outra coisa que você diz que vai dar certo, né? Então, há uma resistência muito clara nisso. Então, a gente já fez alguns tipos de intervenções no nosso público-alvo, e perguntando por que você não trocaria o seu cartão por alguma coisa que você não precisa digitar uma senha. Então, assim, por que eu vou mexer uma coisa que funciona por outra coisa que eu não conheço? Então, essa barreira, essa zona de desconforto de você conduzir o usuário na direção de algo que é novo e que faz a mesma coisa do que ele já está acostumado a fazer, com o tipo de esforço que ele já está habituado, para a gente é uma barreira. Tecnologia a gente vê que não é barreira, incentivo do meio a gente vê que não é barreira, incentivos de tendências tecnológicas, enfim, etc. Mas no final do dia você esbarra na experiência de uso, igual foi colocado aqui em termos de usabilidade, né? A experiência de uso, e acredito eu que nessa sala a maioria deva ter incentivos do banco para usar NFC, eu não saberia quantos por cento aqui realmente usa, ou quantos por cento realmente está incentivado a trocar alguma coisa que funciona por outra que também funciona. Então, a gente enxerga que a adoção de determinadas tecnologias vai quase na linha do que o Jaque falou. Olha, não tem cobrador no ônibus. Caramba, agora eu vou ter que usar o meu cartão que tem chip e senha. Ih, rapaz, não tem também. Você vai ter que pegar o teu cartão e encostar em alguma coisa. Putz, eu não tenho esse cartão. Olha, então eu vou ter que procurar esse cartão, senão eu não vou andar de ônibus. Aí, bem provavelmente, a adoção pode vir a acontecer, não a forceps dessa forma como eu estou dizendo, né, mas convidado, né, super no limite para poder experimentar a tecnologia. Então, o que a gente olha, a gente tem olhado basicamente, quando cruza meios de pagamentos, tecnologias de pagamentos, etc., olhando muito menos a tecnologia e muito mais a experiência de uso, né? Eu havia acompanhado
a TAR, por exemplo, o lançamento e tal, eu achei super animal lá, a propaganda, o vídeo e tudo mais, como o pessoal começou, que era quase que do tipo, pega isso aí que você tem, quebra, joga fora, é um lixo, não serve para nada. Falei, agora eu vou parar para ouvir ele até o final. Então, as coisas que provocam bastante. Então, a gente acredita que se tiver uma trava, ou melhor dizendo, um gatilho comportamental que consiga fazer ele trocar uma coisa que funciona por outra coisa que funciona, eu acho que a gente está no caminho. Não tem resposta para esse tema, a gente provoca sempre os nossos clientes. E uma coisa que eu ouvi de um cliente nosso no interior do Nordeste, eu achei bem interessante, eu perguntei, por que você não usa cartão? Ele chegou e perguntou para mim, por que você acha que as pessoas usam dinheiro? Porque dinheiro é papel, tal. Não, porque existiu em algum momento, olha só a lucidez, existiu em algum momento a necessidade de eu ter que carregar minha carteira de identidade. E por causa disso, existiu em algum momento alguém que fez alguma coisa para colocar minha carteira. Em algum momento existiu dinheiro que eu pudesse colocar na minha carteira, que já estava o meu documento. Então, ele me remontou lá atrás, que quase que eu falo, deixa eu te retornar a ligação daqui uma semana para poder debater um pouco mais, porque ele falou assim, olha, como eu fui obrigado a ter uma identidade, se não me levavam preso, foi fabricar uma carteira que eu poderia colocar no bolso. Como tinha dinheiro, comecei a botar a carteira no bolso. Então, o que você está me dizendo posso jogar minha carteira fora? Aí eu falei, caramba, e agora? Qual a resposta para ele? Porque jogar a carteira fora é tipo, não preciso carregar documento, também não preciso carregar dinheiro, ou eu tenho que ter a carteira para carregar dinheiro e carregar documento, mas posso ter outra coisa que eu não preciso carregar dinheiro. Pode ser uma vestimenta de pagamento, por exemplo. Então, eu achei muito curiosa essa lucidez dessa pessoa que tem 73 anos de idade no interior do Ceará, que ele entende que, cara, por causa de uma carteira eu vou continuar usando dinheiro. E por causa de uma carteira eu vou continuar botando meu cartão lá dentro. Aí eu fui refletir melhor as carteiras no mercado que tem vários buraquinhos se colocar cartões, né? Pá. Falei, pô, não vamos incentivar isso, pelo amor de Deus, entendeu? Tem que nascer carteiras agora sem esses espaços para colocar cartão. Então eu olho uma questão muito comportamental, o desafio que a gente tem pela frente aí. Você vê excelentes comentários, o Orlando vai continuar também a responder essa mesma pergunta, mas eu queria destacar aqui o quanto há aspectos relevantes que vão além da tecnologia em si. Cultura, comportamento, né, a psicologia do consumidor, inclusive cabe essa questão para a gente explorar depois até melhor, né? O que mais deve estimular esse consumidor, essa pessoa que paga, né, que compra e portanto paga, né, a mudar hábitos? É mais pela dor ou é mais pelo prazer, né? É mais pelo hábito ou é mais pela vontade de mudar, de inovar? São questões não triviais, parecem simples, mas são elas que estão na base de decisões importantes de negócio que você toma hoje, investir numa coisa, não investir em outra, mudar ou não mudar o seu negócio, porque ele tem que estar alinhado com a realidade do mercado, com a realidade do consumidor, do comprador e, evidentemente, do outro lado, né, do vendedor também. Orlando, por favor. Bom, quando a gente decidiu apostar que o pagamento seria uma função interessante para os dispositivos vestíveis, e no caso o pagamento contactless, e eu acho que eu compartilho da mesma dor que todo mundo está com contactless aí, que é a questão da aceitação, né? E qual é a forma certa dessas coisas começarem a ser aceitas? O nosso cliente hoje é um cara mais que quer viver no amanhã, então ele quer testar as novas tecnologias, e ele faz isso por prazer, muitas vezes, né? Mas nessa questão da adoção, a gente tem algumas vertentes, né? A gente tem casos da dor, que é quando você tem um case onde naquele momento, para fazer aquela determinada compra, é indiscutível que essa é a melhor opção, né? E você tem também a questão de um movimento da indústria, exemplo do que fizeram na Austrália. Você teve um movimento coordenado de bandeira, banco, adquirente, para instalar o contactless de uma forma meio que tempestiva, e daí você tem os benefícios disso, que nem eu coloquei antes aqui na apresentação, que é a questão do dinheiro. O contactless, além de melhorar a experiência do meio de pagamento eletrônico, onde ele já existe, ele permite que o meio de pagamento eletrônico entre em locais onde o dinheiro é predominantemente utilizado. E como coloquei também naquela pesquisa, mostrava que uma transação em dinheiro aqui em São Paulo pode custar até 9%.
né? Então existe um ganho financeiro nessa transição também. A questão é se a indústria vai se mobilizar para fazer essa transição. Se não me engano, acho que saiu um mandate da Visa e da Mastercard aqui para o Brasil, né? Eu não tenho informação certa, mas se não me engano eles lançaram um mandate para a América Latina prevendo a transição para o contactless. Então é uma coisa que meio que está inevitável. É que essas regras são importantes, né? Mas são umas que pegam, outras que não pegam, né? Entendi. Os Estados Unidos, eles vêm com esse mandate para mudar para chip há muito tempo e sempre adiando. Então, assim, é um estímulo relevante, mas não necessariamente ele é fatal. Ele vai fazer a mudança acontecer plenamente. A gente tem uma pergunta, né? Por favor, se você puder dizer o seu nome e a sua empresa antes da pergunta, a gente agradece. Oi, eu me chamo Tayane, eu sou do Banco Losango, uma instituição do Bradesco. E hoje o nosso principal produto é o CDC, né, que é o crediário. E o nosso público é a classe C e D, é um público sensível, e muitos deles não são bancarizados. Como é que vocês enxergam a migração desse público no pagamento, né, no pagamento digital? Quem quer começar? Porque esse assunto pode ser respondido por qualquer um dos experts que estão aqui. Excelente provocação, porque a gente lida com isso todos os dias. A gente está em uma direção de fazer concessão de crédito para desbancarizado, né? Então, vocês vão acompanhar aí depois o Bernardo falando aí na Avante todos os desafios que ele tem do que é você abordar um público desbancarizado, fazer análise, conceder crédito, enfim. Mas, olha que coisa curiosa, eu acredito muito nessa questão de concessão de crédito como ponta de lança para poder introduzir ele em novos hábitos. Acredito muito. Então, se você, por exemplo, vai para um público desbancarizado ou subbancarizado, que tem lá a sua conta, mas não usa, ele está à margem do sistema financeiro, e você prover ele um dinheiro que ele precisa, o capital de giro que ele precisa, de uma forma que ele é obrigado a adquirir, mudando o comportamento dele, bem provavelmente você tem uma excelente chance de habituar ele com novas formas de lidar com esse meio de pagamento. Então eu vou sair do estratosférico e chegar na prática. Hoje, qual é a forma habitual de você conceder crédito? A de você tomar um crédito. Você tem que ir fisicamente em algum lugar, levar um conjunto de documentos, abrir uma conta em algum lugar, receber esse dinheiro nessa conta, depois de analisada, etc. E uma vez você está com esse dinheiro em mão, você tem duas alternativas: você saca esse dinheiro ou você vai receber dinheiro de um cartão. E se eu pudesse falar dentro desse cartão, se ele pudesse não ser chip e ser obrigatoriamente tecnologia X, a pessoa ia falar: olha, legal, tecnologia X, mas se a gente alterasse essa forma de aquisição do crédito mais facilitado, com a obrigatoriedade do dinheiro só ir para o meio de pagamento X, sem a pessoa precisar ir em uma agência, fazer todo o ciclo de papel, assinaturas, etc., muito provavelmente a pessoa ia adotar o estilo X de pagamento em função da necessidade do dinheiro e não o inverso. Então você poderia estar usando o estímulo de recurso, de capital, de empréstimo e tal, e introduzir uma forma dele usar aquele dinheiro de uma forma digital, que é o desafio que a gente tem. Então a gente tem ali, está fazendo algum tipo de concessão de crédito e a gente força, não menos do que força, ele usar eletronicamente o dinheiro. Ele não consegue colocar a mão no dinheiro, mas ele quer. Então ele pergunta: como é que faz? Qual o ritual? Lá na ponta eu falo: olha, sabe da notícia quase boa? Quase boa é que você não vai precisar ter cartão, não vai precisar fazer nada, é tudo facinho, só pelo aplicativo, tudo digital, tudo no seu celular. Sabe aquele negócio que ele chega no final do dia e fala: é o que tem para hoje? Então vamos embora. Então eu acredito muito nessa ponta como uma forma de você estimular um uso diferenciado da forma de adoção, entendeu? Eu acredito, inclusive, pegando a ponta do que você falou de CDC, crédito e tal, dinheiro na mão é vendaval. Se você estimula a levar esse dinheiro para um plástico de uma forma muito facilitada, o dinheiro na mão dele, esse negócio some. Se você puder travar a tua tecnologia em função do ecossistema onde é que ele pode usar o dinheiro, talvez seja melhor para ele. Obrigada. De nada. Queria até complementar, acho que uma coisa que o Bonanetti colocou é essa mudança vai ser por prazer, né? Por adoção ou por dor, né? Por responder a uma dor. Então, a gente tem vários casos, mas de uma certa forma, outra coisa que o Bonanetti mostrou aqui é que
o Brasil teve uma penetração até boa nos meios de pagamentos eletrônicos já no cartão, e que de uma certa forma isso daqui é um inibidor da próxima geração para algumas transações, alguns ecossistemas. Então, eu dando de novo o meu exemplo francês, com cartão lá é muito comum a gente falar abaixo de 15 euros, que hoje dá infelizmente 60 reais ou mais, não paga com cartão, certo? É algo comum ainda na Europa, né? E aqui a gente vira e mexe na Banco Jornal, faz transação de 7 reais sem. Então, isso de uma certa forma já introduziu os meios de pagamento eletrônico. E é por isso que acredito que, tomando ainda em consideração essa inércia que já tem de uma infraestrutura instalada, os desafios que nós vimos regulatórios ou de concentração de mercado, algumas travas, né, que a gente falava. Um exemplo que a gente falava é o contactless para os facilitadores de pagamento, que é como na Pagos denominamos o que é chamado de subadquirente, mas os facilitadores não funciona, não tem por que não funcionar, mas não funciona por alguns motivos de restrições, vamos dizer, de concentração mercadológica, vamos falar educadamente, e aí atravanca o crescimento universal, né? De uma penetração de novas tecnologias ou meios dematerializados totais digitais de pagamento. Então, eu acredito bastante no trabalho pelas beiradas de ecossistemas específicos, né, como você comentou. Isso nós trabalhamos muito, aí no caso da Edenred, por exemplo, em mercados B2B, ou servindo alguns ecossistemas B2C, mas muito localizados, certo? Eu acredito que o que nós temos visto é que com o advento de uma série de startups, de novas vamos dizer, empreendimentos nessas áreas, o que nós vamos ver aparecer que temos que fomentar, suportar, dar visibilidade, esses experimentos localizados. E no próprio crédito, nós temos atendido várias startups que estão gerando isso, né? Crédito que, na verdade, você põe a mão numa conta digital, e que é uma outra forma de servir o crédito numa conta digital pré-paga, que é mais do que um cartão pré-pago, certo? Mais outras aplicações também, ecossistemas específicos de pagamento que podem pular uma geração porque eles permitem essa penetração. Então, esse approach segmentado, acredito que vai ser um movimento que vai fomentar a universalização. Fiquem à vontade para fazer mais perguntas, se vocês não tiverem, eu tenho, né? Vou continuar aqui. Uma provocação que eu gostaria que cada um de vocês realmente se expusesse e pensasse e se expressasse fora da caixa, aquela pergunta que se faz para candidato a presidente, né? Mas no caso aqui é mais do que ser o presidente do país, assim, é perguntar se você, não o profissional da empresa que você é, dono da sua empresa, executivo, etc., mas se você tivesse todo o poder necessário, o que você faria para substituir, reduzir ou até eliminar o dinheiro no Brasil? Essa é a pergunta fácil, simples de fazer, difícil de responder. Cada um de vocês, por favor, elabore seu programa de eliminação do dinheiro no Brasil. Eu não vou responder não, fala aí já. Não adianta passar a bola, pode ganhar um tempinho para pensar um pouco, mas eu gostaria de ouvir cada um de vocês, sem fugir da reta. Ninguém vai não sentar na ponta. Perfeito, aprendi já, tá? Vou ficar no meio do negócio lá. Não, acho que tem coisas extremistas que eu iria um pouquinho na linha do que o Jacques colocou mesmo. Eu gostei da forma como ele arredondou a bola e falou a questão do ônibus ali. Eu criaria formas de desmobilizando alternativas do uso do dinheiro mais tradicional, tá? Iria desmobilizando isso, iria esgotando isso. Por exemplo, além do transporte de massa, o que mais? Cara, uma alternativa é queimar o dinheiro inteiro, entendeu? Colocar numa conta digital, pode ser uma forma boa. E falar que todo mundo agora tem uma conta digital. Seria meio abrupto, a gente já experimentou isso no Brasil, né? Que é confiscar dinheiro dos outros. Mas da mesma forma como você vê uma direção de você levar um RG, um CPF para dentro do seu celular, né, com validades, com autenticações online disso, era estimular, por exemplo, vamos pegar grande brasileiro, pagamento de benefícios é tudo eletrônico, não tem mais papel, entendeu? Não tem mais saque, né? Eventualmente pode ter saque com pouca estimulação sobre esse tema, mas agora é tudo eletrônico, você não pode mais ir na Caixa Econômica ou lotérica pegar o seu dinheiro, né, pegar o seu benefício, ele obrigatoriamente é eletrônico.
Então, movimentações de massa como essa poderia causar uma zona de desconforto inicial, mas o principal bem da pessoa não estaria perdendo, que é o próprio dinheiro. Tá? Então, e se ela quer aquilo, se é um bem dela, uma posse dela, ela vai ter que mudar a forma de ter acesso a ela. Que podem ser tomadas adicionais. A outra questão relevante é de alguma padronização, principalmente de forçar, né, alguns atores, os principais, na padronização de protocolos, para que a gente consiga alcançar uma integração mais fácil dos diferentes atores, inclusive dos pequenos, né? Um exemplo disso importante no Brasil, que teve uma evolução boa, é, por exemplo, no setor de pedágios. Você compara com uma situação na Europa, por exemplo, e a gente opera esse tipo de mercado, a partir do momento que teve um padrão da NTT sobre qual o padrão tecnológico adotado em todas as rodovias, que era muito diferente em cada operadora, né? Tem trocentas operadoras no Brasil, isso fez decolar o mercado de pagamento eletrônico, que é um NFC, né? Um RFD. Na Europa, por exemplo, foi muito mais lento, porque infelizmente cada país ainda é o seu, então um caminhão que vai da Espanha até a Eslováquia leva uns 7 sem parar diferentes lá dentro para conseguir navegar. Então o assunto padronização no nosso mercado, para tanto horizontal, vertical na cadeia de pagamentos, seria o foco principal, no meu entendimento. Plataformas bem interessantes, vocês já estão se preparando aí para votar, né? Continuando, já. Bom, vamos lá. Eu acho que assim, só circula dinheiro porque se aceita dinheiro, né? O papel moeda. E no fundo, o papel moeda é um meio de pagamento que é igual a valor. E aí eu acho que um pouco do que a gente falou aqui está ligado à identidade também das pessoas, né? Então, quer dizer, o cartão ele é seu e você é você. Então, se você tiver uma questão de biometria aí forte no mercado, é muito mais simples de você implantar algumas coisas. E aí eu acho que é uma questão de regulação também, o como você deixa de aceitar dinheiro e quais são os benefícios disso, né? Porque existe um custo de você fazer uma transação com dinheiro, como foi falado aqui. Então é assim, a partir do momento em que você deixar de usar dinheiro, você começa a ter benefícios, você começa a ter desconto. É um discurso um pouco populista, mas eu acho que faz sentido. Então, as transações de transferência entre as pessoas, elas têm que acontecer num back-office, por meio de sistemas, né? E aí eu vou um pouco do que o Cyril falou, que é a questão dos protocolos, que devem existir de uma forma muito mais simplista, e protocolos únicos, para acontecer um pouco do que aconteceu com a nota fiscal eletrônica aqui no Brasil, né? Então eu acho que assim, a nota fiscal eletrônica é um bom exemplo do que aconteceu aqui, que conseguiu se implementar um processo em 3 anos, mas foi regulamentar, e hoje não existe mais nota fiscal no papel, né? E a gente conseguiu fazer isso aqui no Brasil. E eu acho que o caminho tem que ser um pouco nesse sentido, adotar o processo aos poucos, por meio de segmentos, vamos dizer assim, e que você traz benefícios para as pessoas, e as pessoas começam a entender isso. E aí, a partir disso, o dinheiro começa a ficar um pouco escasso, né? Na verdade. E aí você ter dinheiro custa mais do que você não ter dinheiro, e aí você consegue fazer com que esse processo se torne viável. Muito bom. Está anotando aí, né? Bom, eu vou bastante na linha do Cyril, né? Estou vendo que estão se montando aqui coalizões, então, né? Uhum. É uma questão de oferta e demanda, né? E a gente vê que às vezes a oferta é muito centralizada, digamos, a verticalização é muito grande, tem muita barreira para novos entrantes, e com certeza se fosse mais fácil, mais gente estaria ofertando mais soluções, a gente veria mais soluções quebrando e mais soluções dando certo, né? A questão da padronização também é importante quando se chega num consenso, isso facilita a disseminação de uma tecnologia, mas a questão da verticalização e das barreiras de entradas muito altas são difíceis. Olha, temos 4 plataformas, rapidamente, vocês ouviram, né? O Marcos, o Jaque, o Orlando e o Cyril. Alguém tem alguma pergunta para esclarecer? Os candidatos estão aqui para ouvir vocês. Alguma coisa que não ficou claro na proposta, que ficou incompleto, que ficou indefinido? Última tentativa, última possibilidade de vocês esclarecerem antes da votação rápida e definitiva.
Tá bem, só vou fazer um comentário, assim, que eu acho que qualquer que seja a plataforma, na prática, aí nós vamos ter que amarrar muito bem a questão de regulamentação, né? Se falou aí nota fiscal eletrônica, né? A Cefaz do Rio Grande do Sul foi a primeira unidade de federação a ter feito a nota fiscal eletrônica, e eu, na nossa empresa, fomos a primeira nota eletrônica do Brasil, Grupo de Média, em 2006. Me causa um absurdo descolamento, né, da questão tecnológica, e somente semana passada a gente conseguiu parar de ter uma autorização da Secretaria da Fazenda de parar de emitir o papel da NFE. Levou só 12 anos, né? Então, como é que a gente... Rápido, né? Rapidíssimo, né? Rapidíssimo. Então, como é que a gente, né, consegue, né, evoluir além de empresas, além de iniciativas, além de movimentos chineses, né? Onde é que a gente está vendo, né, caros candidatos, onde é que vocês estão vendo aí brechas e amarrações governamentais para que esse negócio funcione? A gente estava aqui conversando, o colega ali de Santa Catarina também, que a gente tem um problema seríssimo em Santa Catarina com a história do PAF, né, que está fora do movimento de nota fiscal eletrônica, não consegue fazer mobile payment lá, hardware dedicado, quer dizer, tem algumas coisas aqui no nosso país que, apesar da facilitação da padronização, elas são muito trancadas. Então, quando eu vejo todo esse movimento que nós estamos bem avançados em termos de interesse e equipamentos, eu vejo também tanto o sistema regulamentar brasileiro, de bancário, quanto o próprio governo, trancando muito isso. Então, mais uma pergunta, talvez, como é que vocês veem esse movimento nessas entidades? Há pouco tempo atrás, o Banco Central começou a promover a questão da transferência de peer-to-peer, né? Então, ao mesmo tempo em que a gente vê esse Brasil trancado, vamos dizer assim, você tem um órgão regulador estimulando essa questão e discutindo junto com a sociedade e as empresas, vamos dizer assim, essa questão do peer-to-peer, né? Quer dizer, para avançar e para estimular isso e para desvertilizar, né? Vamos dizer assim, né? Desconcentrar esse negócio e deixar um pouco esse negócio na mão das novas empresas ou das fintechs que estão nascendo aí, para depois, evidentemente, vai haver uma concentração de mercado, como sempre acontece, é natural isso, mas eu acho que assim, é um início desse processo todo. Um pouco diferente do que aconteceu com a nota fiscal eletrônica, vamos dizer assim, mas eu acho que assim, a gente tem umas dicotomias aqui no Brasil bastante interessantes, né? Porque essa questão da nota fiscal eletrônica, por exemplo, é um dos únicos países no mundo em que isso daí acontece. O resto tudo acontece ainda no papel e de forma bastante formulário contínuo, né? Vamos dizer assim. E aqui a gente já está bem avançado nesse negócio. Evidentemente, houve uma outra necessidade por parte do governo para que isso acontecesse, né? A gente tem toda uma questão tributária aí e de aumento da arrecadação para que isso fosse acontecer. Então tem um pano de fundo maior nesse negócio aí. A gente precisa entender um pouco desse pano de fundo que vai acontecer. Então tem toda essa questão da desbancarização. Eu acho que tem uma questão que o dinheiro é muito difícil ainda da gente inibir a comercialização dele, vamos dizer assim, porque a gente é um país que tem muitas empresas, e mais quando a gente tem crise, mais ainda, que são empresas que estão fora do esquema, vamos dizer assim, né? Ou no esquema. Outro esquema. Num outro esquema. Então, assim, enquanto isso acontecer, enquanto as pessoas não verem vantagens nisso, o processo não acontece. Acho que esse assunto regulatório é realmente extremamente estruturante, até porque eu acredito que as coisas vão acontecer pela livre iniciativa de que mostrem empresários inovadores, né? A regulação está aqui normalmente para permitir que isso anda mais rápido dentro de certos controles. O Brasil, infelizmente, herdou, aliás, da França e alguns outros europeus, uma tradução burocrática, e aí é um processo tanto de influenciamento, porque, por isso acreditamos nós muito no trabalho de associação, por isso a Pagos, por exemplo, os meios eletrônicos, congrega empresas que estão lutando para que tenham esse espaço isonômico, né? Não pede vantagem, pede mesmas regras. Então tem um trabalho de influenciamento que uma associação e juntar interesses de vários segmentos, mas
que brigam pela mesma coisa, são canais eficientes, acreditando nisso, investindo nisso hoje via pagos, por exemplo, e tem um trabalho de educação. No caso do Banco Central, por exemplo, a gente enxerga, é um órgão, felizmente, mais técnico do que político, certo? E aí tem um trabalho de explicação, de mostrar, e a tendência tem sido positiva. O evento, por exemplo, das contas digitais e todo o advento das contas digitais e a regulamentação é um avanço significativo. Ele vai provocar no Brasil ainda, muito rapidamente, eu acredito, uma revolução. E é algo que era meio que uma zona cinzenta ainda, tecnologicamente podia acontecer, mas alguns meses, anos atrás, era uma zona cinzenta. Hoje, cada vez está se clarificando, vai abrir um leque enorme para novos players, não bancos, justamente, mais leves, mais dinâmicos. Mas é uma briga grande, contínua, e infelizmente eu acho que você deu alguns exemplos que com órgãos provavelmente mais difíceis de se lidar até do que o Banco Central, acho que o que você colocou, com estrutura, por exemplo, estado por estado, em vez de ser federal, o Banco Central federal é mais fácil. Então, é uma briga que o Brasil enfrenta em todas as esferas, eu acredito, da modernização do aparelho do Estado, né, e dos órgãos regulatórios, mas que as pessoas, né, que compõem as empresas e a sociedade civil, via as associações, contribuem para o país fazendo isso acontecer. Então tem um lado influenciador e um lado educador que tem que passar por isso. Se me permite só complementar, por favor. Super breve. O que eu acho que falta também é vontade, tá? A gente, na nossa jornada aí, a gente vê muita gente, que eu vou colocar entre aspas, preguiçosa até para pensar. Então, tem questão regulatória? Tem questão de concentração? Tem, mas o que falta é vontade mesmo. Então, a gente esbarra com situações onde é que a contraparte que a gente conversa, ela adora uma zona de conforto. Que pensar milimetricamente 5 graus para um lado ou para o outro já é uma coisa que requer um esforço mental, em termos de energia no cérebro, maior do que a média dos últimos 10 anos da pessoa. Então, isso na média, a gente está nem pedindo para a pessoa pensar em termos de inovação, tecnologia, viagem fora da caixa, não. É só pedir e falar assim, você pode genuinamente me ouvir? Genuinamente, é só isso. Então a gente experimenta isso. Quando a gente fundou o nosso negócio, um grande banco chegou para a gente e falou assim, olha, eu nem quero a sua conta corrente aqui porque você é um concorrente meu. Eu falei, nossa, agora eu me senti, entendeu? Você está lucrando 3 bilhões de reais a cada trimestre. A gente já sabe que banco é. Gostei disso. Mas tem alguém que lucra 3 mil, eu falei o número médio aqui, para não ficar na cara, né? Assim, você olha uma situação dessa e fala assim, olha, tá bom, legal, vou procurar o banco do lado, né, para ver se para me ouvir. Então, quando a gente encontra pessoas que param para ouvir, já é muito bom. Isso por um lado de quem está no regulatório, de quem está na zona de conforto, de quem não quer pensar muito fora da caixa, e que se você expor um cenário, a pessoa vai pegar um calhamaço de 1000 páginas e ver se está previsto, se não está previsto, a resposta é não. Então, acho que falta essa vontade de querer trabalhar. Por outro lado, também, eu acredito que iniciativas como a que o Sérgio falou, da Pagos, de organizar as pessoas, trazer pessoas que pensam igual, se colocar num certo nível de agressividade e risco do empreendedor, isso pode ajudar bastante. Quando a gente fala dessa congregação de startups, enfim, o pessoal faz um risco isso. No risco financeiro, no risco pessoal, no risco regulatório, para poder fazer andar. Então eu acredito muito mais no esforço de baixo para cima desse risco do que de cima para baixo no regulatório. Mas a minha crítica construtiva fica sobre precisam pensar um pouco mais, ou querer ter vontade de pensar um pouco mais. Excelente. Como vocês viram, posições, visões de quem faz, de quem já fez, de quem está fazendo, de quem continua fazendo, com a participação de vocês, perguntando, trazendo as experiências de vocês. A provocação sobre a eleição era evidentemente para eles ficarem mais afiados ainda do que já são e irem mais fundo e elaborarem melhor as suas propostas, mas certamente não é para a gente eleger ninguém aqui agora. O importante é que a gente avance como país, avance como sociedade e cada um de vocês avance também nos seus negócios, nas suas atividades. Eu espero que a gente tenha podido contribuir um pouco com esse painel para a reflexão, para a tomada de consciência e para o estímulo de vocês fazerem melhor, ou pelo menos descobrirem o que vocês podem vir a fazer melhor nesse mundo aí dos meios eletrônicos de pagamento, nessa jornada de substituição do dinheiro no Brasil. Muito obrigado pela oportunidade e pela atenção.